avança com a greve ou desconvoca a greve? Tem que ser mais focado. Sim. Eu quero dizer que a FENPROF fez um esforço tremendo de 6 horas de reunião, de troca de documentos, de procura de soluções, de aproximações permanentes, até chegarmos a um último documento, que era aquele que permitiria haver um entendimento mínimo. A estas 6 horas de hoje, juntaram-se as horas de ontem, e aquilo que podemos dizer é que não foi possível chegar a um consenso. E, portanto, quero dizer que a greve se mantém, mas quero dizer também que, em solidariedade para com as populações e, sobretudo, os jovens, as crianças, os alunos e os docentes das áreas atingidas pelo incêndio, que a FENPROF amanhã não fará qualquer levantamento de adesões à greve nesses concelhos e apela nesses concelhos, nomeadamente Góis e Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, Oleiros e Sertã, em Castelo Branco, e também Castanheira de Pera, Pedrógão Grande e Figueiró dos Vinhos, os nossos colegas que estão neste momento nas escolas, em trabalho de apoio aos alunos, de apoio que é humanitário, porque não são aulas, nem são exames, é de facto um apoio onde esses jovens, essas crianças precisam de estar nas escolas. O apelo que fazemos aos nossos colegas das escolas desses concelhos é, evidentemente, não é uma ordem, nem podia ser, mas é que permaneçam nas escolas e apoiam os alunos naquilo que for necessário fazer. De resto, e tirando isto, obviamente que a greve mantém-se, e mantém-se por uma razão muito simples, porque não foi possível, com o Ministério da Educação, nós encontrarmos, e fomos até onde era possível ir, um consenso, para dizer matérias essenciais. Por exemplo, a aposentação. Nós deixámos, ou melhor, não deixámos cair, mas admitimos que desta reunião não saísse um regime especial de aposentação ou nada parecido. Chegámos a um ponto de dizer ao Ministério da Educação que, ao menos, criasse um grupo de trabalho para estudar as situações de grande desgaste que as pessoas têm, as consequências do envelhecimento da profissão docente e as consequências desse desgaste, para, em futuro, poderem ser tomadas medidas que esse grupo proporia. Ou seja, a única coisa que nós dissemos foi que se cria um grupo de trabalho para estudar os problemas criados com o desgaste e o envelhecimento da profissão e pudesse produzir propostas para posteriormente poderem vir a ser consideradas. Não foi aceito. E, portanto, achamos que abaixo disto era dizer que a profissão está bem, que não há desgaste, não há envelhecimento. Nós só queríamos que fosse aqui criado o grupo de trabalho. Sobre carreiras, não foi garantida o descongelamento em janeiro de 2018, nem tampouco em 2018. A única coisa que o Ministério da Educação admitiu foi que as carreiras dos docentes seriam descongeladas no contexto do descongelamento das carreiras da administração pública, mas sem qualquer referência ao momento em que isso aconteceria. Sendo que nós temos 2 problemas que são anteriores ao próprio descongelamento. Um deles tem a ver com o acesso dos professores, não sabemos quantos, mas será um número reduzido de professores aos 5º e 7º escalões e que, portanto, não tiveram até hoje a portaria de vagas para progredir, e um outro, que é um problema gravíssimo, que afetará a partir de setembro 7.500 professores. São todos os professores que de 2013 para cá entraram nos quadros do ano pedagógico, com 10, com 15, com 20, com 30 anos e ficaram todos no primeiro escalão, bloqueados e impedidos de irem para o escalão que, mesmo com os cortes do tempo de serviço, deveriam ter sido colocados. O Ministério da Educação não aceita fazer essa referência no documento a estes professores que, natural e justamente, deveriam ser colocados no escalão onde estão os outros nas suas condições, antes do descongelamento se dar. Portanto, não aceitou que isso ficasse considerado. Dizer também que, relativamente a estas matérias, mesmo em relação à própria gestão das escolas, e admitindo, porque foi esta a argumentação do Ministério da Educação, que é uma matéria que está em debate na Assembleia da República e que nós admitimos que o Governo não tomasse iniciativas em torno das questões da gestão, enquanto o debate se realizar na Assembleia. Mas entendemos e propusemos
que o Ministério da Educação se manifestasse disponível para, pelo menos, iniciar um debate sobre as questões da gestão. Não falámos em que sentido, com que objetivo, nada. É um debate e disponível para iniciar. O Ministério não aceita que isso fique no texto que propusemos. E, portanto, é um texto que, em alguns aspectos, tem importância, e nós, questão do calendário escolar, do pré-escolar, questões que têm a ver com o intervalo de primeiro ciclo, tudo isso, mas há aqui aspectos fundamentais que são, aliás, os que nós temos em cima da mesa desde que começámos este trabalho. Questões que têm a ver com o desgaste da profissão docente, a apresentação, zero da parte do Ministério da Educação, e, como disse, até a simples criação do grupo de trabalho não é admitida. Questões que têm a ver com os horários de trabalho, o Ministério admitia, em relação aos horários de trabalho, para 2018-19, portanto, não é para o próximo ano letivo, é para o outro ano letivo, 2018-19, admitia, no âmbito de um despacho de organização do ano letivo, vir a clarificar o que é letivo e o que é não letivo, mas recusou, por exemplo, a integração neste texto de qualquer referência às reduções por antiguidade dos professores, o chamado artigo 79, de tempo de serviço-idade, e que é um dos aspectos fundamentais e que hoje os professores mais se queixam de serem aqueles que estão a provocar um tremendo desgaste. O Ministério, sobre essa matéria, não quis considerar nada. Sobre vinculação, o Ministério da Educação refere explicitamente a abertura de um novo processo de vinculação extraordinária em 2018, mas recusa explicitar a abertura de algum processo de vinculação extraordinária em 2019. Portanto, como se vê, quer dizer, abaixo disto era muito mau, não estamos aqui a falar, eu também gostava de dizer, não estamos aqui a falar de dinheiro, nós estamos aqui, por exemplo, em relação à contagem integral do tempo de serviço, ao processo faseado, nem sequer estávamos a colocar que isso tinha que ficar, não pusemos isso em cima da mesa. Estamos a falar em condições de trabalho, estamos a falar em combate ao desgaste dos profissionais, estamos a falar em renovação de gerações de professores e, portanto, combate ao envelhecimento, estamos a falar de medidas que seriam boas para os docentes, mas principalmente seriam boas para os alunos, para os estudantes, para as escolas, para o sistema. Fomos até onde podíamos ir e posso dizer que fomos até bem longe, O Ministério da Educação não pôde aceitar, admito que não seja só um problema do Ministério da Educação, seja uma questão mais ampla do Governo. Bom, e assim sendo, nós também não podíamos desmarcar esta greve, que eu também queria deixar claro, porque os objetivos que nós temos e que estão amanhã em cima da mesa, na greve que se vai realizar, não são objetivos para a greve de amanhã, são objetivos que as pessoas, há 8 meses, pelo menos, desde o início do ano letivo, vêm defendendo, dizer que a greve amanhã será mais um momento de luta, mas de uma luta que naturalmente irá prolongar-se, manter-se, continuar no ano letivo 2017-18 e, eventualmente, até logo no momento da sua abertura. Portanto, mais que isto, são 9 horas de trabalho intenso, em que nós, em muitos momentos, estivemos em contacto direto com os nossos dirigentes que estavam reunidos nas várias regiões do país, fomos discutindo uns com os outros até onde podíamos ir. Nem sempre foi fácil, mas houve sempre uma compreensão de que mais importante de tudo era chegar a um consenso. Mas, quer dizer, quando falamos de apresentação, não estar disponível para criar um grupo de trabalho, para ver quais são os efeitos do envelhecimento, dizer que já se conhecem. E, portanto, nem para isto, quer dizer, abaixo disto, era dizer que aumentem lá a idade de trabalho até aos 70 anos. Não podemos, porque, de facto, este é um dos problemas que hoje as pessoas vivem. E refiro, e acabo, e concluo, sei que quero fazer uma pergunta, mas é um instante, que, relativamente àquilo que vai acontecer amanhã, é uma greve em que os serviços mínimos serão acautelados, como tínhamos dito, em que tivemos a ocasião de dizer hoje aqui no Ministério da Educação e entregar listas que algumas direções de escolas fizeram com todos os professores da escola, com dezenas e dezenas de professores da escola, acima da centena, a serem convocados para os ginásios, onde estarem de manhã em prevenção absolutamente ilegal, porque os serviços mínimos têm números, aliás, estabelecidos no acórdão, de pessoas que os cumprem. Tivemos a ocasião de entregar ao Ministério da Educação algumas dessas listas e de informar o Ministério da Educação dessas listas e de escolas onde isso está acontecendo. Sabemos que em alguns casos até já houve contactos, esperamos que isto seja tudo regularizado e, portanto, irá realizar-se com os serviços mínimos, como disse, em muitos casos com muitos professores que vão estar em provas de aferição de manhã no primeiro ciclo, segundo ano,
e que depois, quando vão retomar o trabalho com as suas turmas a partir da hora do almoço, entrarão em greve, sem problema rigorosamente nenhum. Aliás, nestes casos até nem poderá ser descontado o dia todo, uma vez que só farão greve àquele tempo. Com muitos professores que vão estar em reuniões de conselho de turma, em alguns casos depois de vigilâncias a exames, noutros casos sem estarem em vigilância a exames e que, portanto, nesses casos poderão também fazer essa greve. Os próprios professores convocados como suplentes para quer exames, quer aferição, que também não estão abrangidos por serviços mínimos, esperando e apelando uma vez mais que nos concelhos, e repito e acabo como comecei, que nos concelhos atingidos por esta tragédia que todos nós estamos a viver, os nossos colegas compareçam nas escolas e façam o excelente trabalho de apoio que sabemos que em muitas delas eles estão a fazer junto dos seus alunos. A minha pergunta ia precisamente no sentido da sua penúltima resposta. Portanto, o Mário Nogueira tinha chamado a atenção do facto de os diretores dos agrupamentos estarem a pedir a professores, ou quase, entre aspas, a obrigar, a convocar os professores a irem amanhã para as escolas, o que ultrapassaria o número de professores exigido pelos serviços mínimos. Disse também que iria apresentar uma queixa no Ministério Público devido a esse facto. Tudo isso se mantém? A questão aqui não é chamar os professores para as escolas. Os professores amanhã poderão ser chamados para as escolas para a atividade diversa que está já atribuída e, portanto, estando em greve, poderão ir ou não, fazendo greve. Não são obrigados a estar, mas podem estar e fazer greve, essa não é a questão. A questão aqui que se coloca é que, tendo sido convocados serviços mínimos, não é? Os serviços mínimos tiveram no próprio acórdão de designar quantas pessoas para cada tarefa tem que ser convocado. Pode ser convocado. E não pode ser mais. Aliás, é uma proposta, o acórdão do Colégio Arbitral corresponde à proposta que o Ministério da Educação fez ao próprio Colégio, que fossem convocados estes serviços mínimos. Portanto, estão ali os que são necessários. Está no acórdão. E, portanto, as escolas todas sabem, porque o próprio Ministério da Educação, através do Júri Nacional de Exames, fez chegar às escolas exatamente quantos é que poderiam ser convocados no âmbito dos serviços mínimos, até transcrevendo aquilo que o acórdão diz. Acontece que mesmo e apesar disso, algumas escolas convocaram, para além disso, chegando ao ponto, como eu disse, de convocar todos os professores. Casos de agrupamentos, aqui também em Lisboa, o caso em Carnaxide, caso da Emílio Navarro da secundária em Almada, caso do José Falcão em Coimbra, caso de tantas escolas no país, algumas em Porto Alegre, em Beja, que nós chegamos. Aliás, depois do que nós dissemos ontem, aqui na comunicação social, posso dizer-vos que durante toda a manhã de hoje fomos recebendo de todo o país listas, ou convocatórias, ou listas de professores enviados pelos colegas, precisamente daquilo que estava a acontecer. Tivemos a ocasião de colocar isso hoje aqui no Ministério, aliás, a reunião iniciou-se precisamente com essa manhã. Portanto, o que é que vamos aguardar? Vamos aguardar com serenidade, esperando que durante o dia de hoje a situação se tenha regularizado. E amanhã veremos. Portanto, a nossa preocupação para amanhã não é propriamente essa. A nossa preocupação para amanhã é que os professores deem uma boa resposta no plano da greve e, portanto, às 11 da manhã, logo veremos, eventualmente, junto à Escola Marquesa de Lorna, ali perto da nossa sede, e, portanto, ali ao pé da Mesquita de Lisboa, iremos ter um primeiro momento para divulgação de dados que nós já tínhamos na altura. Sabendo nós que vai ser um dia muito difícil o levantamento, porque vamos ter que subtrair ao total de professores com serviço distribuído aqueles que estão em serviços mínimos, que esses não contam, sendo que alguns estão em serviços mínimos, mas depois estão em serviço normal, e, portanto, vamos ter que fazer um levantamento absolutamente fora do habitual. E sabendo nós que, por exemplo, reuniões de conselho de turma, por vezes até basta que falte um para que a reunião já não se realize e, portanto, poderão não estar a faltar mais. Portanto, é um levantamento atípico, mas iremos fazê-lo, obviamente, temos que fazer, e iremos divulgar esses dados. Pronto, e é isso que nós amanhã iremos fazer. Quanto ao resto, vamos aguardar, e se das escolas, dos nossos colegas, nos chegar a informação de que de facto houve um ir além daquilo que a lei permite, naturalmente que terá que haver aqui uma consequência, até porque se os professores, a não ser que seja porque tem um acidente ou uma doença, mas esperemos que não, não é? Mas se um professor tiver simplesmente decidir eu não cumpro os serviços mínimos e, portanto, não vou lá, e estou em greve e não compareço, naturalmente tem a punição natural por incumprimento. Isto é válido para um professor, é válido para um diretor e é válido para toda a gente que, violando serviços mínimos, está a violar uma lei fundamental do país, que é
a lei da greve. Estão a violar esses serviços mínimos, portanto, o número de professores que poderão estar a